Agora vamos para a palavra de Deus, Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a parte B do versículo 24 até o 34. Aquela mulher hemorrágica do fluxo do sangue. Então vou ler. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Preste bastante atenção no versículo 34, que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. O que salvou ela? A fé dela. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha, meus irmãos, cada cenário deste que você vê na palavra de Deus, você lendo os evangelhos, você vai ver muitas pessoas com muitos problemas, problemas de enfermidades, problemas de endemoniamento com filho, consigo mesmo, problemas diversos, né? Pessoas leprosas, pessoas cegas, e elas sempre vinham até Jesus crendo que Jesus podia fazer alguma coisa em favor delas. Elas sempre vinham com esta fé. Algumas tinham uma informação mais clara a respeito de Jesus e outras não. Porém, quando elas traziam uma fé no coração, uma fé real, acreditando que Jesus podia fazer aquilo que elas vinham buscar dele, então todas elas receberam uma manifestação de um milagre, de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, acreditando. Então, assim como o ímã, ele atrai o ferro, né, os pregos, né? Quando eu era criança eu tinha um ímã que parecia uma ferradurazinha. Eu lembro disso. E eu sempre brincava, tinha uma caixinha de brinquedo. Olha que eu tinha uns 2 anos e meio, eu lembro disso, hein? E eu ia lá, pegava, punha aqueles preguinhos tudo assim, ia lá e ia me aproximando, brincando assim, né? E de repente, eu sempre vinha meio de longe, para até chegar naquele ponto que a força do ímã era capaz de puxar aquele prego. Quando puxava, eu separava e fazia aquilo várias vezes, né? Então existia uma atração do ímã por aqueles preguinhos de ferro. É a mesma coisa, um coração com fé, um coração que crê. Existe uma atração de Deus por esta pessoa. Existe um magnetismo. Quando Deus olha e vê que a pessoa tem fé realmente, não é? Então, o que é fé? Primeira coisa, fé não é nenhum estado emocional positivo, não é nenhuma sensação no corpo, não é nenhuma emoção, não é? Geralmente a gente pensa que fé é sentir alguma coisa, um calor, um arrepio, eu estou emocionado, assim, eu estou tendo uma grande fé. Não,
Fé não tem nada a ver com emoção, com sentimentos, com sensações, porque essas coisas vêm e passam. E quando a pessoa está presa a isso, ela vai se frustrar, porque isso passa e ela não crê em mais nada. A fé não é uma emoção. Então, existe um mundo de gente em busca de emoções na igreja. Emoções de Deus, emoções disso, não é? Mas a fé não tem nada a ver com esse campo emocional. O nosso campo emocional é mentiroso, é preocupante, é enganoso. A fé é uma convicção lá dentro do nosso coração, no nosso espírito, que vem através de um conhecimento de Deus, de uma informação de Deus, de uma informação da palavra. Não é uma coisa assim, que de repente acontece sem eu conhecer nada. Não, a fé é um produto de um conhecimento, de uma visão que eu tenho de Deus, de uma compreensão de Deus. Isso é fé, não é? E geralmente nós vemos na palavra de Deus, homens que manifestaram grande fé, eles estavam num momento de aperto, de angústia, de tristeza, correndo risco de vida. Eles não estavam sentindo nenhuma coisa boa, eles estavam se sentindo mal, porém dentro, lá que ultrapassava a alma dele, existia fé, e aquilo levou eles a tomarem posição forte, corajosa, diante das maiores adversidades da vida, e conseguiram prevalecer, não é? Nós vemos lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, não é? Eles iriam ser lançados na fornalha, eles tiveram uma chance de se dobrar e se ajoelhar, para não serem lançados na fornalha, porém eles tinham fé em Deus, e eles disseram para o rei: olha rei, nós não vamos nos dobrar, se Deus nos livrar, nos livrou, se não, nós vamos para dentro da fornalha, e não vamos nos dobrar diante da imagem. E eles ficaram firmes, e quando tocaram todos os instrumentos, eles não se dobraram, e Deus não livrou eles da fornalha, eles foram lançados lá, porém eles foram socorridos dentro da fornalha. Eles tinham uma fé dentro deles em Deus, que fazia com que ele suportasse todas as adversidades da vida, a pressão de morrer daqui a poucos instantes. Então nós vemos homens e mulheres na palavra de Deus, que realmente criam, e manifestou-se essa fé poderosa no coração deles, quando eles estavam em piores situações, em situações, né, que humanamente ninguém suportaria, mas dentro deles eles criam, e eles prevaleceram. Então existe um magnetismo, uma atração de Deus por homens e mulheres que acreditam. Você pode ver que todo o Velho Testamento, Deus sempre teve relacionamento com um homem que acreditava. Começa ali, Abraão acreditou, depois Isaac acreditou. Sempre Deus se manifestava a homens que acreditavam, que tinham relacionamento com ele. Todos passaram períodos difíceis da sua vida, mas prevaleceram porque acreditaram, tinham fé. A Bíblia não esconde as deficiências desses homens, não esconde a deficiência de Davi, não esconde a deficiência de Abraão, não esconde o adultério de Davi, porém foram homens que, apesar das suas fraquezas e momentos de derrotas, eles ainda continuaram crendo e conseguiram de Deus coisas extraordinárias. Então, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando ele olha para um coração e ele vê que a pessoa realmente acredita. Acreditar não é só ter uma informação aqui, é ter a coisa aqui dentro de você, viva, não somente uma informação. Você pode ter a Bíblia toda em informações na tua cabeça e não acreditar nas verdades que estão contidas nela. Você pode até ensinar as outras pessoas, porém não ter fé nem naquilo que você está ensinando, porque a fé é uma coisa real, viva, aqui dentro do coração das pessoas. E a fé, ela cria situações milagrosas na vida da pessoa, ela muda certas situações na nossa vida, ela faz pessoas saírem do buraco de situações terríveis, de destruição, e são postas pela fé em situações favoráveis, muito abençoadas por Deus, né? E o justo, ele vai viver como?
ele vai viver pela sua própria fé, né? A fé bíblica, evangélica, mas a fé também que crê que Deus vai além das fronteiras, além das limitações da carne, além da limitação do homem, ele vai além. Se eu for nessa fé, no além, eu vou conhecer o Deus que vai além. Você entende isso? Deus cria isso para mim. Então eu penso que nós estamos muito presos a muitas coisas da vida, nós estamos acomodados com a vida, acomodados com um monte de coisinhas que a gente tem, com as nossas preocupações, com os nossos filhos, com as nossas coisas, se eu compro, se eu não compro, se eu vou para lá, se eu venho para cá, e às vezes a nossa alma, ela toma as rédeas das coisas, e o nosso espírito fica ali fragilizado, quando tem que dinamizar uma fé corajosa, uma fé que reage, uma fé que vai para frente, porque quem tem fé vai para frente, meus irmãos. Não tem medo de obstáculos, não tem medo disso, medo daquilo, não fica emperrado numa mesma situação uma vida inteira. Fica uma pessoa emperrada, ela fica parada ali, ó, não sai dali. Sabe aquele mato terrível que dá assim nos donzinhos da calçada? Ele dá que nem a mão aberta assim. Tenta arrancar aquele com a mão. Você arranca, sai todas as folhas, mas a raiz não sai. Não é verdade? Tem gente que está assim, tão arraigada, emperrada, arranca os cabelos, mas a raiz não sai dali. Então é hora, meus irmãos, é hora de dinamizar, de progredir, né? De ir para frente. É hora de começar a encarar essas coisas que te trazem medo, começar a encarar a doença, começar a encarar a depressão, começar a encarar com fé, com coragem mesmo. É hora de extrapolar, de sair desse limite racional que muitas vezes a gente tem e ficar aí sempre assim. Eu quero a coisa viva dentro de mim. Você quer? Eu não quero parado, anestesiado, né? Com a âncora lançada no chão. Sempre. Não, eu quero que a coisa fique dinâmica dentro de mim. Como é que eu posso pegar um evangelho que contamina as pessoas para o bem, que salva, se eu tenho um coração frio, está sempre assim, ó, não tenho nem vontade de falar de Jesus para ninguém, só busco os meus interesses, ai Deus me dá isso, me dá aquilo, e o que passou disso não me interessa mais. Mas se a coisa queima aqui dentro de nós, então existe um ímpeto, né? E não vai queimar só quando solucionar os problemas, é no meio dos problemas, da dificuldade que a coisa vai, sim ou não? Então é isso que nós temos que deixar desabrochar dentro de cada um de nós, e não ficarmos acovardados com medo da vida, sempre ali dentro da concha, olhando assim com medo disso, medo daquilo, com as minhocas na cabeça que vem, ai porque isso não dá certo, ai porque aquilo, ai porque isso, ai porque aquilo, ai porque eu estou com medo daquilo, ai porque aquilo está difícil, o tempo está passando, sabe, a gente fica com um monte de minhoca na cabeça, e não exercita a fé, não cria coragem, não tem ímpeto para viver, para ir para frente, para caminhar. Então nós precisamos disso, meus irmãos. Precisamos ou não precisamos? Poxa, se eu sou um filho de Deus e sou, se eu sou um justificado e sou, se eu sou um redimido e sou, um santuário de Deus e sou, templo do Espírito Santo, herdeiro de Deus, salvo, guardado pelo poder de Deus, é impossível que eu não tenha fé para vencer o mundo. Se eu conheço essas verdades, até quando eu vou ficar assim, ó? Você conhece, você crê nessas verdades? Então isso tem que queimar dentro de você, nós temos que espalhar isso aí para todo mundo. Então nós encontramos essa mulher aqui, né? Você tem muito mais informações do que essa mulher tinha, você pode ter certeza. Essa mulher, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, né? 12 anos debaixo de um cativeiro, doente, aprisionada ali, aprisionada, aquela hemorragia dia e noite, noite e dia, 12 anos tirando as forças dela, enfraquecendo ela, enfraquecendo a mente dela. Uma pessoa que tem uma doença por muitos anos, fica uma pessoa enfraquecida na sua personalidade, enfraquecida no seu poder mental, na sua vontade. Encontra uma pessoa doente há vários anos por uma doença, você vê uma pessoa que não tem mais ânimo, está entregue a uma situação, está enfraquecida, não tem mais coragem para ativar, né? E só fala da doença, só fala disso, só fala daquilo. A maior parte das coisas que ela fala é sobre isso, sobre a doença.
Então essa mulher estava 12 anos assim. Ela ficou assim mais tempo do que a nossa igreja existe. A nossa igreja vai fazer 10 anos o ano que vem, né? Então ela ficou 2 anos e meio a mais do que a nossa existência aqui como igreja. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela fez muitas tentativas. A Bíblia diz o quê? E muito padecera nas mãos de vários médicos. Então, é que nem nos dias de hoje, a pessoa vai no médico e fala uma coisa, não, mas eu vou no outro, mas depois eu vou no outro. E tem gente que não para mais, ela foi nos 10 e está procurando algum outro médico para tentar resolver, porque não resolveu. É a mesma coisa que dentista, né? Mesma coisa que dentista. Então ela fez muitas tentativas, ela padeceu na mão de vários médicos, né? Olha o que a Bíblia diz. E tendo despendido, no versículo 26, tudo quanto possuía, então tudo que ela tinha, não sabemos se ela tinha muitas coisas, mas suponhamos que tinha. A hemorragia levou tudo dela, levou todas as coisas que ela tinha, todos os seus recursos. Ela fez muitas tentativas, né, para tentar sair dessa situação, despendeu tudo quanto tinha, mas qual foi o resultado de tudo isso? O resultado, não aproveitou nada, pelo contrário, ela piorou. Então o que essa mulher tinha na mente? Você sabe que a perda de um ente querido, a perda de bens materiais, a perda da saúde, são coisas que escravizam, oprimem as pessoas. Você sabia disso? Trazem muitos danos para as pessoas, marcam a mente delas com as suas recordações, né? Então ela tinha 12 anos de recordações de tudo aquilo que ela gastou, de tudo aquilo que ela despendeu, de todas as suas tentativas para poder sair daquela situação. Ela tinha 12 anos de memórias ali, ó, né? De tristeza, de fracasso, tudo contribuía para ela não ter mais reação nenhuma. Essa doença levou dela tudo aquilo que ela possuía e o que aconteceu? Ela foi de mal a pior. Então imagine como estava a mente dessa mulher, uma mente destruída. Então ela tinha uma mente destruída, uma mente em cativeiro, uma mente aprisionada, uma mente negativa, uma mente registrada, tudo que ela gastou, todas as suas dificuldades, tudo que não deu certo. Ela tinha uma mente dificílima de se tratar, porque tudo estava registrado ali, os 12 anos de sofrimento. E ela tinha uma outra coisa nessa situação, ela estava também com o corpo enfraquecido. Então ela tinha duas coisas que ela tinha que vencer. Primeira coisa, a mente dela, tudo aquilo que se passou na mente dela estava lá. A segunda coisa, ela também tinha um corpo enfraquecido. Quando o corpo está enfraquecido, a pessoa não tem ânimo para nada, não tenta nada, tudo é dificuldade, né? Tudo, o corpo não reage. Então ela tinha muita resistência, muitos obstáculos para vencer. Você está me acompanhando, queridos? Tá? Então, mas olha o que aconteceu. Vamos trabalhando aqui, ó. Tendo ouvido a fama de Jesus, então alguém, para ela ter ouvido, alguém foi falar de Jesus para ela. Não sabemos o que foi dito para ela, mas alguém falou, deu informações para ela. Informações a respeito de Jesus Cristo, informações sobre a pessoa de Jesus Cristo, informações de quem Jesus Cristo era. Então, isso aí trabalhou dentro do coração dela e produziu uma fé que veio pelo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Então, é justamente isso, a fé é uma coisa crescente dentro de nós, né? Ela precisa ser trabalhada com a palavra de Deus, até que ela vai adquirindo um alcance longo, uma capacidade grande. Ela vai adquirindo uma longa distância que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ver aqueles versículos costumeiros. Romanos capítulo 10, vamos lá, Romanos capítulo 10. A tônica é o versículo 17, mas vamos ler desde aquele versículo 12, Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora presta atenção. Como, porém, invocarão aquele
em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? Então, como vai invocar alguém que não crê? E como vai crer se não ouviu nada? Então, repare bem, a informação é uma coisa muito importante na vida do crente. Você pode ter más informações, você pode ter ensinos da Bíblia que te escravizam, são más informações. Você pode ter ensinos da Bíblia, tradições que matam você totalmente. Como você pode ter ensinos da palavra de Deus que vão te pôr em liberdade. Tem muito ensino que acaba com a mente das pessoas, que anestesia a mente das pessoas. Mas se você conhecer a palavra, o evangelho, a verdade, são ensinos que soltam muito a mente da pessoa. Então, eu preciso ter informações. A fé, ela não vem sem informações. Nós temos uma fé natural. Eu creio que cadeira é cadeira, que o carro anda, e que se eu andar em cima da ponte, a ponte não vai quebrar. Porque é uma coisa lógica. Isso, eu tenho fé para isso, é a fé natural. Mas as coisas de Deus é uma fé invisível, uma fé sobrenatural, que às vezes é até contrário à lógica. A lógica é isso, mas pela fé eu posso ir além da lógica. Vocês estão entendendo? Então existe a fé comum, mental, natural, que é a maior fé que a maior parte das pessoas tem. Mas existe a fé que vem pela informação, pelo conhecimento da palavra de Deus, a palavra certa, a palavra verdadeira, que vai fazer brotar em mim a verdade, brotar em mim a verdadeira fé. Então ele fala, mas, versículo 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então olha lá, ouvir, pregar, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Agora a pergunta, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem. Como é que a fé vem? Pelo ouvir ou pela pregação? E a pregação ou ouvir vem pela palavra de Deus. Então, na medida que eu vou ouvindo a palavra, tendo a informação certa, meu irmão, você está entendendo? Você pode ter uma informação na tua cabeça que Deus nunca vai te curar. É uma desgraça, porque você nunca vai crer que Ele vai te curar. Mas como você pode ter uma informação que Ele quer te curar? Você vai ter fé que Ele quer te curar. Você está entendendo ou não? O que vai gerenciar a sua vida é a informação que vem fundamentada na palavra de Deus. É isso que vai gerenciar a tua vida e a tua fé. Então ele fala assim, a fé vem como? Vem pela pregação, pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então eu preciso ter informações sobre a verdade, conhecer a verdade, meditar, conhecer a palavra, ter informações, porque isso é que vai gerar dentro de mim uma fé poderosa. Quanto mais eu vou conhecendo a vontade de Deus nas Escrituras, mais vou conhecendo a respeito de Jesus Cristo, mais vou conhecendo a respeito do Evangelho, vou tendo informações da verdade. E é através dessas informações que Deus vai operando, acrescentando, gerando dentro de mim uma fé poderosa, uma fé verdadeira. Agora, essas informações que vêm são sempre duvidosas, né? Sempre incertas. Que tipo de fé uma pessoa vai ter? Não vai ter fé para nada, absolutamente nada. Então a fé vem pelo ouvir. Então eu vou ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, isso vai despertando dentro de mim uma fé verdadeira, uma fé bíblica, uma fé poderosa, uma fé fundamentada na palavra de Deus, naquilo que Deus quer. E meu irmão, olha para mim, eu tenho certeza que Deus não quer mal para você. Você acredita nisso? Eu tenho certeza que Deus quer o teu bem. O melhor que Ele pode fazer por você, Deus quer fazer. Você acredita nisso? Mesmo que essa tua situação presente não seja favorável, você acredita que Deus quer te abençoar por você ser filho? Que Deus quer te curar se você estiver doente? Que Deus quer tirar você de todo o enrosco da sua vida? Acredita nisso ou não? Eu acredito que sim, porque Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, pode te disciplinar uma vez ou outra para o teu bem, mas eu tenho certeza que assim como nós, como pais,
não temos prazer em ver o nosso filho ruim, num estado ruim, nos preocupamos com ele e vamos fazer tudo para tirá-lo de lá. Deus também é o nosso Pai, que nos ama, que quer o nosso bem. Eu não posso enxergar um Deus que quer o meu mal. Você acredita que Deus quer o teu mal? Ele é o teu Pai. Só a prova do amor dele na cruz do Calvário já é suficiente para mim entender a vontade dele. Deus quer o meu bem mais do que eu quero para mim mesmo, meu irmão, porque ele vê como Deus. Vê ou não vê? Então eu tenho que ativar, eu tenho que enxergar isso, tenho que ter essas informações na palavra de Deus, e é isso que vai trazendo a verdadeira fé. Quando eu me vejo em aflição, em lutas, primeira coisa que eu faço, eu tenho uma visão de Deus na minha vida. Eu me firmo naquela visão, na palavra dele, no que ele já fez por mim, e não me conformo com qualquer coisa que venha para me desestruturar, para me trazer ansiedade. Por quê? Porque eu conheço a Deus, conheço meu Pai, conheço o amor que ele tem para comigo, e ele vai me guardar e me livrar em toda e qualquer situação para a glória dele. Tudo que ele fizer de bom para mim, ele faz para a glória dele. Ele é glorificado com aquilo de bom que ele faz para mim, faz para você. Então a fé vem como? Pelo ouvir. Agora minha preocupação é quais informações você tem dentro de você. Quais informações vêm do teu passado, dos mestres que te ensinaram no passado, da tradição que foi posta na tua cabeça, né? De às vezes costumes da igreja que não tinha nada a ver com o evangelho, que foram implantados aí. Esta é a minha preocupação, porque às vezes essas coisas podem estar gerenciando a nossa vida até os dias de hoje. Não digo 100%, mas em algumas áreas da nossa vida, ainda aquela velha tradição: quem não vem por amor, vem pela dor, né? Você já falou isso na sua vida? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí a pessoa faz tudo errado, se arrebenta, Deus salva. Está vendo? Veio pela dor. Mas quem causou a dor? Deus ou ela? Ela, não foi Deus. Foi ela que se afundou no pecado, se arrebentou tudo. Deus é que tirou ela da dor. Mas nós estamos trazendo aquela raiz antiga, velha. Se não vem por amor, então Deus vai mandar um monte de dor para você vir pela dor. Não é? Vocês estão entendendo isso? Então tem um monte de velharia às vezes na nossa cabeça, atrapalhando uma fé vigorosa, poderosa e um conhecimento de Deus mais profundo. Então a fé vem como? Pelo ouvir, né? Você vai ouvindo, você vai entendendo a verdade, né? Eu sinto que você talvez não leia a Bíblia a semana inteira. Sinto que talvez você não pare nem 10 minutos por dia para orar. Eu sinto que talvez a televisão te consuma direto e você passe uma semana inteira vazio de alimentar. A vida espiritual é assim: eu tenho que ser alimentado, eu tenho que investir na minha vida espiritual todo dia um pouquinho. Todo dia tem que ter um tempo que eu paro e adoro a Deus, por menor que seja, que eu dou uma olhada nos versículos da Bíblia, que eu falo com Deus, que eu adoro. Não é? Isso vai cultivando um relacionamento com Deus, e vai cultivando uma intimidade com Deus, vai cultivando uma forma de eu ver Deus. A palavra vai se abrindo para mim. Mas se eu não invisto nada, se você só abre a Bíblia no domingo aqui, sinto em dizer que você ainda está preso por muitas coisas e vai ter dificuldade enorme de crescer. Vai ter dificuldade enorme de crescer, vai ter. Se você só abre a Bíblia aqui, quando eu mando você abrir, então a coisa não vai bem. Glória a Deus, você está salvo, conhece Jesus, mas você está andando lentamente para o crescimento espiritual, para as coisas mais profundas de Deus. É capaz que você vai acreditar ainda na agorada. É capaz, porque, né? É capaz que você vai acreditar no livro. Teu nome está no livro, sem ser o livro da vida. Você entende o que eu estou dizendo, né? Sim ou não? Então a fé vem pelo ouvir, queridos. Eu tenho procurado com vocês, ainda que vocês se cansem, de bater nesses pontos, injetar isso dentro de vocês até o fim. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, olhe para o Evangelho. Olhe, veja as verdades na carta de Paulo. Veja as verdades que foram ensinadas a respeito de Jesus. Não olhe para nenhum lado. Deixa o teu espírito comer essas coisas. Vem aprender bastante sobre isso.
E isso vai lhe trazendo uma verdadeira fé. Se você vê que Jesus destruiu todas as cadeias, se você enxergar isso, te libertou do império das trevas, se você vê que Jesus te comprou com o sangue dele, você é dele, se você vai vendo isso no Espírito, a tua fé vai crescendo nisso, é impossível que você não veja que Deus é capaz de tudo, meu irmão. É capaz de tudo, capaz de tudo. Agora volte lá para o texto. O que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher teve uma informação, Lucas 5. Ela ouviu a respeito de Jesus Cristo, né? Só que ela tinha uma oposição na mente para ter uma atitude. Ela tinha uma dificuldade no corpo dela, na voz do corpo, um corpo fraco para ter atitude, né? Então, meu irmão, a fé é a única coisa que faz você transcender essa coisa da tua carne. A fé é a única coisa que faz com que você saia dessa prisão da mente, essa coisa costumeira de fracasso negativa da mente, e vá para frente, caminhe, e veja uma nova possibilidade de vida. A fé é a única coisa que pode te tirar de toda e qualquer prisão. Então essa mulher ouviu, não é Lucas, é Marcos, né, queridos? Marcos 5, desculpa, você sabia e não me avisou, né? Então essa mulher ouviu a respeito de Jesus, teve informações, brotou uma fé dentro dela, e essa fé levou ela a uma compreensão. E o que ela fez? Olha lá, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, ela entendeu isso, não é que a veste dele é milagrosa, que eu tenho que distribuir um pedacinho de veste e dizer assim, isso aqui é milagroso, leva para a tua casa e creia. Não é isso, foi uma coisa que brotou dentro dela, que ela entendeu que se ela fizesse aquilo, cumpria a fé dela, né? Então, olha lá, porque dizia, olha lá, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, olha lá, olha a fé dela, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Então, para ela chegar nesse ponto, ela teve que romper com o cativeiro da mente, teve que romper com a fraqueza do corpo, aquela coisa que dá no corpo, que te amarra, e você não anda. Ela teve que superar isso. A fé leva você a superar a mente que está em escravidão, leva você a superar a fraqueza da carne, leva, meu irmão, a fé leva, se você crê, entende realmente, você vai ter um processo contra esse cativeiro da mente, assim que a mente começa a ser renovada. Pior coisa é aceitar todo esse lixo que vem na sua cabeça e ficar assim, é mesmo, né? É mesmo, né? Quando a coisa vem na sua cabeça, fala assim, alto lá, não vai dominar minha cabeça. Esse pensamento de fracasso, de derrota, de depressão, de medo, de infelicidade, que eu sou um coitadinho, não vai dominar minha cabeça, não vai, eu tenho fé, não é isso que vai ser comigo. A nossa reação contra essas coisas tem que ser constante, até que você adquire uma liberdade mental, um domínio melhor sobre os seus pensamentos, e você descubra que toda aquela névoa da tua cabeça não era real, não era uma miragem, não era real aquilo ali, não era real, porque não vem de Deus. Nossa mulher teve que vencer isso, vencer também o quê? A fraqueza da sua carne, do seu corpo, e ir até onde Jesus estava, cumprir aquilo que ela acreditava, e não foi fácil, ela deve ter saído da casa dela, fraquinha, com dificuldade, e ela foi até onde Jesus estava, passou no meio do monte de gente, chegou lá, o que ela fez? Cumpriu aquilo que ela acreditava, porque dizia, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curado. Você está acompanhando esse pensamento, queridos? Então, e logo ela cumpriu isso, e logo se lhe estancou a hemorragia. Repare bem, ela teve uma informação, gerou uma fé, e ela trabalhou em cima daquilo que ela acreditava, né? A fé leva você a uma ação sobre aquilo que você acredita, né? A fé do meu coração é essa, eu ainda vou ver tanta gente entendendo o Evangelho, né? Eu não quero nada para mim, nada, eu não oro assim, Deus me dá isso, me dá aquilo, que eu já sei que Ele vai cuidar de mim, eu já não oro por mim há anos, meus irmãos, eu já esqueci de mim mesmo, não precisa nem orar, eu já aprendi que Deus vai cuidar de mim.
Mas a fé do meu coração é essa: Senhor, eu vou ver tanta gente brotando. É segredo de pastor, hein? Conhecendo o Evangelho, conhecendo a verdade, conhecendo a obra da cruz, conhecendo a graça de Deus. É isso que eu trabalho em cima o tempo todo, sem parar. E ainda que pareça que não tenha muito fruto, não interessa, mas eu vou colher, porque eu tenho essa fé dentro do meu coração. Então a fé leva você a trabalhar em cima daquilo que você crê, a ir em direção àquilo, acreditando, olhando para Jesus, sabendo que Ele é capaz, que Ele pode, você crê nele, né? Você vai diminuindo o espaço, vai se achegando, vai chegando perto, até que aquilo que você acredita, uma hora vai acontecer, porque ali ele vem de Deus, pela informação da palavra de Deus. Então o que essa mulher fez? Ela ouviu, teve que combater a mente dela, teve que combater a sua alma, suas emoções, sua carne, mas foi lá e cumpriu aquilo que ela acreditava. E a Bíblia diz o quê? E logo se lhe estancou a hemorragia, aquela hemorragia que ela tinha 12 anos, aquele cativeiro que ela tinha 12 anos parou, aconteceu ali na hora, foi estancada a sua hemorragia. O que aconteceu? Então Jesus, reconhecido imediatamente que dele saía poder. Repare bem, Jesus estava inconsciente, ele não está ali dominando tudo, vendo tudo, onisciente ali, né? Não, ele não sabia quem havia tocado nela, mas alguém tocou nele e saiu uma virtude. Você olha a natureza dele, saiu dele, alguém chegou com fé nele, tocou nele e da natureza dele saiu uma virtude de cura. A coisa é instantânea, o magnetismo da fé do coração de uma pessoa e de Deus é uma coisa instantânea. Deus libera uma coisa para aquele que acredita. E ele disse, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus não sabia quem era. Olha lá, responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Muita gente apertava Jesus, estava perto dele, tocando nele, mas alguém veio com fé, acreditando. Olha a diferença. Eu posso estar fazendo um monte de coisa, meu irmão, e não estar fazendo por fé, mas posso estar fazendo essas mesmas coisas acreditando. Um monte de gente tocou em Jesus, mas não saiu virtude dele. Mas quando essa mulher veio ali, saiu virtude dele, porque ela cria. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher atemorizada, ela era uma mulher que tinha fluxo de sangue, hemorragia, não era permitido tocar em ninguém, ela tinha que ficar isolada de acordo com a lei, porque ela tinha fluxo de sangue até ser purificada. Ela transgrediu a lei para vir até Jesus e não tinha nem jeito para falar aquilo que ela tinha feito, né? Então a mulher atemorizada, versículo 33, e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe o quê? Toda a verdade. Então aquela mulher veio, Jesus a identificou, ela falou: olha, é isso e aquilo. Relatou para ele o que ela tinha feito e o que ela tinha conseguido. E ele lhe disse: filha, agora presta atenção como isso é grande, queridos. Filha, primeiro tratou ela de filha. A tua fé te salvou. O que foi a fé dela? Tudo isso que ela fez, o que ela acreditou, a informação que ela teve, o que ela acreditou, o dinamismo de cumprir aquilo que ela acreditou, não é? O esforço que ela fez, o combate que ela teve ali na mente, combate que ela teve com os seus sentimentos, combate que ela teve com a carne doente, a fraqueza. Isso foi a fé dela. Então, o que foi a fé dela? Toda essa ação, informação e ação, informação e ação. A fé é isso. Primeiro eu tenho informação de Deus, creio, depois eu tenho a ação daquilo que eu acredito, informação e ação. Ela contou tudo isso para Jesus. Jesus disse assim para ela: filha, a tua fé te salvou. Foi o que você acreditou, o que você acreditou é que te salvou. Então, meu irmão,
Eu não posso ficar diante de uma frase dessa, olhando para você e dizendo assim: se for da vontade de Deus, vendo você, às vezes com o rosto fechado, amargurado, depressivo, você está entendendo isso? Tenho plena certeza que Deus quer te arrancar dessa situação. Tenho plena certeza. Agora o que você tem que fazer? Você tem que olhar e acreditar que Ele quer isso para você. E acreditar. Entende? Ah, pastor, mas eu sinto isso. Você tem que sair daqui hoje assim, olha, em nome de Jesus eu estou mudando. Amanhã é segunda-feira, e segunda-feira vai ser o melhor dia da minha vida. Se eu tiver que acordar cedo para trabalhar, eu não vou acordar com a barriga vazia, com fundo no estômago, ter que ir lá aturar aquele chato. Eu vou mudar meu quadro mental. Amanhã, segunda-feira, vai ser um dia bom, eu estou cheio de fé, malditos pensamentos vão sair da minha mente a partir de agora. E se eu tiver com uma dor aqui, dane-se a dor. Dane-se. Você está aí, falei dane-se, né? Pode deixar gravado isso aí, viu? Estou bravo. A nossa reação é que muda as coisas. Entendeu isso? E no dia seguinte a mesma coisa, e no dia seguinte a mesma coisa. Vai praticando isso, para você ver se depois de um tempo você não vai estar de pé, levantado pelo poder de Deus. O problema é que a minhoca vem na cabeça e você é mesmo, não é minhoca? Fica com a minhoca de acordo com ela, não faz nada contra ela. Acorda lá sentindo mal, ai, estou sentindo mal, estou com medo. Aí chegou de tarde, escureceu, ai, escureceu. Para com isso, meu Deus, Deus está com você. Quer tirar você dessa casca, desse enrosco, quer ou não quer? Essa mulher tinha tudo isso, meus irmãos. Mas ela acreditou e foi para frente. Então é isso, informação e ação. Informação, estou crendo, ação agora, ação, com fé em Deus. O que vai acontecer? Filha, a tua fé te salvou. Olha, vou contar uma coisa, deu antes de encontrar Jesus. Uma vez eu estou descendo a rua que eu morava, a rua Dona Elfrida, lá no Chora Menina, doido, assim, um jovem doido, assim, ó. Olhava as luzes assim da rua, aquelas luzes, essas luzes aí, uma tristeza. Tinha um casão lá que tinha uns pinheiros assim, fazia uma certa sombra. Eu passei naquela sombra, eu parecia a sombra, angustiado, querendo até morrer. Mas meus irmãos, um dia alguém falou de Jesus, eu entendi isso que eu estou te dizendo. Eu criei nele, foi aí quanta dificuldade eu tinha. Você tem muito mais facilidade de crer do que eu. Muito mais. E quando uma vez eu entendi, eu estava assim, eu cheguei antes na igreja que eu fazia parte, eu sempre chegava muito antes, pelo menos 1 hora, e sempre estava fechada a igreja, né? O pastor atrasava tudo. Eu falei, eu não vou ser como ele, vou chegar sempre antes. Aí eu estava assim, parei assim, fui na padaria, tomei uma Coca-Cola. Aí eu estava assim com o coração tão apertado, e me veio assim, está apertado por quê? Está apertado por quê? Está com medo do quê? Deus falando comigo, vamos nessa fé e tal. Eu acordei, eu falei, é isso mesmo, Deus, comecei a acreditar, minha vida começou a mudar 100% a partir daquele dia que eu entendi isso que eu estou te dizendo. Então essa mulher teve informação e ação. E Jesus disse para ela, filha, a tua fé foi aquilo que você acreditou que te tirou dessa situação, te salvou. O que é ser salvo? É ser liberto do cativeiro, liberto da condenação eterna, liberto da destruição, liberto do apodrecimento, liberto das mãos do diabo. Isso que é ser salvo. Não é só um dia entrar no céu, lá eu vou entrar mesmo, não tem jeito. Mas eu sou salvo aqui agora, é hoje, é nesse instante que eu já sou salvo. Ou não é? Não é lá no futuro. Então, se eu sou salvo, eu quero experimentar o poder de ser salvo contra tudo que vem para me escravizar. Se eu sou salvo agora, eu vou viver essa salvação. Filha, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. E ela nunca mais, ela está pregando o evangelho há 2010 anos, vai? Nunca mais voltou para o cativeiro, ela está pregando até hoje. Aconteceu conforme a fé dele. Vamos ficar em pé. Rodrigo, cadê o Rodrigo?